é função do líder potencializar a sua força de trabalho, potencializar os seus recursos. Só que dá trabalho. O Jim Lohr, que é um cara mais top de alta performance hoje, e veio da área da parte esportiva, tudo, né? Mas ele fala, você tem que botar a pessoa no fogo e retirar a tempo antes para ela não se queimar, entendeu? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócios, dentre eles o Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura, a Estratégia do Motor 2, nosso mais recente livro. E tem uma obra, né, Salibão, que a gente construiu ela lá atrás, a segunda obra da nossa retomada, né? Nessa obra é um conjunto de insights, né? Conjunto de capítulos que nós comentamos, né? Insights para transformar carreiras e organizações. E numa delas a gente traz uma visão, pode ser até um pouco polêmica, né? Que é o seguinte: não seria a função do líder transformar pessoas comuns em talentos extraordinários? Com certeza, né? Na verdade, o Peter Drucker já falava isso, né? Que o papel do líder é fazer com que pessoas comuns façam coisas incomuns. Outro modo de falar muito bom essa tese, né, Salibão? Até porque não dá pra gente só ter uma equipe de superstars. Possível, né, Sandrão? Possível. E às vezes, quando você tem muito superstar também, já... Dá tilt. Dá tilt, né? Aquele ataque do Flamengo, famoso, né? Mas vamos falar sobre isso. Então, nosso tema aqui hoje, vamos melhorar então isso, Salibão. Fala do Peter Drucker, então. Pessoas comuns, papel do líder ou da líder, fazer com que pessoas comuns façam coisas incomuns. Gerem resultados extraordinários. E nós vamos compartilhar com vocês isso na prática. Salibão, acho que a gente pode começar até com essa tese, né? Se a gente pegar um contexto que você estudou em profundidade, temos vários GAs, podcast, que são derivados dos estudos do Salib com coaches esportivos, com o mundo esportivo, que deram origem ao algoritmo da vitória. Se a gente pegar a história, né, Salibão, ela é profícua de exemplos de times, equipes de todos os esportes que reuniram numa mesma equipe pessoas fora da curva que não rendeu resultado algum, né? Tem os Galácticos do Real Madrid, o ataque dos sonhos do Flamengo no final dos anos 80 ali, né? Dos anos 90, perdão, que era Edmundo, Romário e Sávio. Não gerou nada, né? Então, a primeira perspectiva é, mesmo que fosse possível eu ter uma equipe recheada de talentos extraordinários, a história mostra que mesmo assim os resultados não são extraordinários, né, Salibão? Pois é, como disse o preparador lá do Michael Jordan, né? Eu vou lembrar o nome dele. Ele fala assim, eu conheço muitas pessoas de muito talento que não tiveram sucesso em nada, né? Então, talento não é garantia de sucesso, né, Sandrão? Acho que você tirar o melhor das pessoas é o papel de qualquer líder das organizações, né, Sandrão? Não há As dúvidas. pessoas corretas, né? Porque também não é qualquer pessoa. Né? Eu acho que tem uma fala muito boa que eu sempre usei, né, Salibão? É assim, essa história de talento é delicado, né? Porque você fala assim, eu tenho um programa de gestão de talentos, né? Normalmente as organizações têm programas de gestão de talentos, que é um título que ela dá para um programa onde ela aloca as pessoas mais talentosas, que estão preparadas para uma sucessão, para ocupar outros espaços. E a provocação que eu sempre fiz é, toda pessoa tem um talento. Alguns têm os talentos mais adequados a uma realidade, outros têm talentos mais adequados a outra, mas todo indivíduo tem um talento. Desta forma, o que é um programa de gestão de talentos? De fato, nós teremos que pensar a organização como um repositório de talentos adensados na posição de cada colaborador, e o líder cabe entender cada um desses talentos e como extrair o melhor resultado possível daquele indivíduo, não é, Salibão? Pois é, isso, André, não dá trabalho, né? Esse é o problema. Você fazer... No fundo, o sucesso de uma empresa está ligado à capacidade dos seus colaboradores, né? Isso. É simples assim, Simples né? assim. Você tem grandes colaboradores preparados, você vai ter grandes resultados, né? Só que isso dá muito trabalho, Sandrão. O líder, não dá para liderar à distância, ele tem que estar do lado.
o papel dele, né? O prazer, como o Jack Welch falava, cara, o líder tem que ter prazer em ver os outros crescerem, né, Sandrão? Tem que ter prazer, tem que prosperar, pô, de ver o cara que, pô, entrou lá com, sabe, com uma situação difícil e, pô, de repente prosperou, entendeu? Então é dar trabalho. E às vezes eu sinto também que o líder não pode fazer tudo, né? Ele precisa ter o RH do lado dele, né? Mas eu vejo em muitas empresas que os RH, Sandrão, são usados para coisa errada, Sandrão. Pô, eu lembro de uma organização aí, parceira da HSM, que tinha lá 10 mil colaboradores. A diretora de RH era responsável por administrar o plano de saúde dos 10 mil. Cara, como é que ela vai ter tempo para pegar cada colaborador? Porque, no fundo, Sandrão, o indivíduo, ou a indivíduo, existe? A pessoa. A pessoa, a mulher, né? Tem que ser polida, tem que ser esculpida, né? Eu lembro que eu fui mentor do Edson Bueno, né? E ele era muito focado nisso, Sandrão. Ele fez pessoas comuns realmente fazerem coisas incomuns. Mas ele era muito dedicado à liderança, né? Muito dedicado. Os executivos eram professores, né? Então todos os executivos estavam perto das pessoas. E, na verdade, ele julga o potencial da pessoa pela vontade, né? Hoje em dia você consegue, através de várias entrevistas, você saber se aquela pessoa está afim ou não. Se ela quer fazer alguma coisa diferente no mundo ou não. Ou se ele está preocupado só com férias, com trabalho remoto, com saúde mental. Cara, muito importante. Cara, mas junto ou não? Entendeu? Comprometimento. Tamo junto ou não? Se não tiver, cara, não adianta vir com uma lista de coisas, porque não vai dar certo, entendeu? O que você está falando sobre o trabalho do líder é aquilo que nós temos falado com frequência, né? Nós habitualmente nos acostumamos a entender as pessoas que ocupam uma posição de liderança reconhecer o seu valor por serem gestores ou gestoras de negócio. Gestor do negócio gerencia ou gere o negócio. O líder lidera pessoas. Quando a gente fala em extrair o melhor potencial possível das pessoas da sua equipe, você tem que se orientar às pessoas. Sim. Entendendo o perfil de cada indivíduo, suas ambições, seu nível de comprometimento e como esse perfil e suas capacidades ou competências e habilidades encaixa nas demandas da organização. Voltamos àquele episódio, aquele programa sobre Jim Collins, a pessoa certa no ônibus, no lugar certo. Para fazer isso, é necessário que a pessoa, o líder, a líder, migre sua atenção exclusiva na gestão do negócio e ocupe parte da sua agenda orientada ao desenvolvimento de pessoas, né, Salibão? Não, assim, como é que você falou mesmo, né? Uma organização é resultado do seu capital da qualidade da qualidade do seu management. E não tem muito jeito, né? Não tem muito, assim, não tem muito segredo. E a gente, nesse capítulo do livro, a gente cita uma metáfora de um maestro de uma orquestra sinfônica, né? Uma orquestra sinfônica tem dezenas de instrumentos. Dezenas de pessoas com talentos particulares para cada instrumento. Uhum. Não adianta nada ele pegar uma pessoa hiper talentosa em determinado instrumento e colocar ele para tocar outro, não vai funcionar. Então o maestro ele tem a manha, a habilidade de entender qual é a pessoa mais adequada para conduzir aquele instrumento em particular, e não uma visão generalista. Essa é uma ótima metáfora para entender essa tese, não é, Salibão? E na minha equipe mesmo, às vezes desempenhando a mesma atividade ou o mesmo job description, eu vou ter que saber como eu conduzo cada um para gerar o seu melhor potencial. Eu posso ter aqueles que têm mais introspecção e uma orientação mais dirigida a dados, a informações analíticas, aquele outro que tem mais um perfil mais extrovertido e nessa forma mais habilidade de relações interpessoais. Como eu modelo isso? Não é aquela história do one size fits all, né? Um tamanho único. Eu vou gerir a minha equipe como se todo mundo fosse da mesma relação e com as mesmas demandas. Eu lembro que um dos slides, né, eu ajudei o Edson Bueno a ser palestrante, né, para ele poder se comunicar melhor com a turma dele, né? Um dos slides era um homem esculpindo uma estátua, né? E, na verdade, o homem esculpindo o outro, ou a outra, né? Ou a mulher esculpindo o homem. Igual, né? idêntico. Tirando o melhor dele, né? Então, o próprio Peter Drucker, essa metáfora, né? Vou fazer uma modelagem da pessoa para tirar o melhor dela, né? Sandrão, tudo começa com a liderança. Se a liderança acha que as pessoas são limitadas,
as pessoas vão ser limitadas. Muito bom, cara. Né? As pessoas vão ser limitadas. Então, por outro lado, você vê, né? O Peter Drucker fala que ele teve 3 chefes. Como é que o Peter Drucker virou o Peter Drucker? Né? Na aula que eu dou na nossa imersão, eu mostro que ele teve 3 chefes que achavam que não havia limite para o que uma pessoa podia fazer. Então, se você já tem um cara... Eles incentivaram ele a pensar desse jeito. Se você tem um cara que entende que não tem limite para o que o ser humano pode fazer, e não tem mesmo, Sandrão. É impressionante as coisas. Sim. Eu experimentei do meu lado, né, Sandrão? Assim, eu nunca me considerei muito talentoso nas coisas, né? Mas eu sempre fui muito esforçado e sempre procurei ficar com gente muito melhor que eu, né, Sandrão? Mas se a gente for pegar o episódio que a gente conversou como sistema de execução, e você comentou que você não é necessariamente afeito a coisas relacionadas à operação, à execução. Sim. Você é da esfera das ideias. Sim. Quer dizer, o reconhecimento, por isso que a gente fala de autoconhecimento também, né, Salibão? O reconhecimento dessa sua fortaleza é meio caminho andado, porque você não, se você for colocado numa posição onde vai ser necessário que você desenvolva uma tarefa mais tarefeira, repetitiva, operacional, não vai ser o seu melhor. Pois é. Aí sim nós vamos estar mediocrizando o seu talento. E aí tem uma tese boa, viu, gente? Ou nivelando a empresa por baixo. Por baixo. Né? Mediocrizando todo mundo. E tem uma tese boa. Você ter um talento limitado não significa dizer que você tem baixo desempenho. É como você explora melhor aquele talento numa posição correta onde aquele talento vai fazer a diferença. E como você disse, né, Celebon? Ao acreditar que não existe essa limitação, você tem N possibilidades. Agora, já que você citou o Drucker, uma das frentes que para nós está claro de como você gerir e chegar, né, nesse objetivo, ou seja, pessoas comuns, resultados extraordinários, né? Pessoas comuns capazes de feitos notáveis. Uma das teses que a gente trabalha muito tem a ver com o Drucker. O Drucker sempre comentou isso, né, Celebon? Comece sempre pelos seus pontos fortes, pelas suas fortalezas e não pelas suas fraquezas, correto? Com certeza, Sandrão. Acho que o Edson foi a pessoa mais próxima que eu tive, assim, em acompanhar o crescimento da empresa, né, Sandrão? E claramente, né? Tinha alguns caras, eu falei, Edson, por que você não bota esse cara nessa posição? Cara, ele não é a praia dele, né? A praia dele é outra, sabe? É um cara... Eu lembro que ele colocou, né, um cara de recursos humanos, Telmo, né, que você conheceu bem, em informática. Por quê? Porque naquele momento a empresa estava vivendo 2 empresas, né? Uma no Rio, outra em São Paulo, não sei o quê. E ele era o cara habilidoso para juntar todo mundo. Única. Era o cara habilidoso para fazer todo mundo, entendeu? Então, eu mapeei uma demanda, exatamente. Analisei um talento, falei, vem aqui, você vai... É como colocar um jogador fora da sua posição, só que considerando que ele tem uma capacidade específica que para aquele jogo vai ser fundamental. Não querendo falar, todo mundo sabe que nós somos Palmeiras, né? Mas tem que falar, mas você vê os jogadores novos do Palmeiras que foram contratados, como é que chama? O Felipe Anderson, né? Cara, ele veio no começo... Até encaixar. Jogando uma posição que era o que tinha. Aí tiveram que remover um pra botar ele na posição dele. Pronto, cara, explodiu. Aliás, o esporte tem muito disso, né, Salibão? Tem muitas referências como essa no esporte, né? De pessoas que não performam e de repente acham um ponto de inflexão que ela começa a performar. Eu imagino que também na sua experiência com tênis e com esportes de alto rendimento, às vezes é um treinamento que muda, às vezes é uma técnica que muda o a própria atleta, força né? de vontade, né, Sandrão? Eu lembro quando eu entrei no Pinheiros com 12 anos, né? Sabe, era muito esforçado, tudo, mas perdi todo mundo, né? E eu era obstinado, Sandrão, assim, eu digo que, cara, me dá uma pessoa obstinada que eu faço qualquer coisa com ela. Qualquer coisa. Ou homem, mulher, me dá uma pessoa obstinada que eu faço qualquer coisa. Eu cometi erros na minha vida, Sandrão, de ajudar quem não merecia. Sim. Né? Achar que a pessoa era talentosa, era muito inteligente, mas não tinha... Um mojo, Sandrão, um mojo, sabe o mojo? O mojo. Não tinha fome, cara. Para mim, a única medida realmente que interessa numa pessoa é a vontade dela de crescer. Simples assim, Sandrão. Simples assim. Você me dá uma pessoa com vontade de crescer, eu boto essa pessoa na lua. Simples. Então, mas você tem que reconhecer como líder. Então, mas aí vamos lá, né? Você, como líder, tem que reconhecer que essa é a sua obrigação e responsabilidade. Quantas pessoas você já mudou de patamar?
Mas você reconheceu como líder que essa era a sua responsabilidade. Sim. Tem líder que não reconhece isso e vai focar na operação do negócio. Focar na operação. E aí vamos de novo nos pontos fortes, né? A gente cita no livro no nosso livro a referência do Buckingham, né? O Descubra seus pontos fortes. Marcus Buckingham. Marcus Buckingham e o Já teve na Expo. Teve na Expo. Bonitão, Sandrão. Bonitão? A mulherada ficou doida. É mesmo? Olho azul, assim. Nossa, eu não tive a oportunidade dessa experiência. Pois bem. E ele cita nesse livro, Descubra seus pontos, que aliás é um boníssimo Ótimo livro, livro. né? Que na verdade o Peter Drucker já falava disso. Ele trouxe isso, né? Só que qual que é a vantagem desse livro, né, Salibão? O livro, o Buckingham é associado do Gallup. Sim. Então, ele mostra isso em pesquisas. Sim. E olha, as pesquisas que ele demonstram são inequívocas. As organizações que focam sua atenção nas forças dos colaboradores observam aumentos significativos do resultado gerado. Indivíduos, isso é pesquisa, não é só uma tese elaborada sem lastro. Indivíduos que focaram a sua atenção no seu desenvolvimento, nas suas fortalezas, geram mais performance do que outro grupo de referência. Ou seja, isso está fundamentado por um dado que não é empírico, é científico. Então, de novo, todo indivíduo tem o talento. Cabe ao líder entender qual que é o talento daquele indivíduo baseado nas suas fortalezas para poder dar pista para esse indivíduo, né? Não dá para ser bom em tudo, né, Sandrão? A gente tem que ter escolhas e a gente tem que saber, sabe? Não é porque uma pessoa é fraca em finanças que você vai deixar o cara na área de finanças 2 anos, entendeu? Não dá, cara. A gente tem pessoas que são melhores de outras. Eu levei muito a sério isso comigo mesmo. Né? Você sabe, me acompanhou a minha trajetória e tal. Eu não sou um cara para ficar em finanças, em contabilidade. Eu sou um cara de criação, sou um cara de estratégia, sou um cara de conteúdo. Então, eu passei minha vida inteira me aperfeiçoando nisso aqui. E sempre trazendo gente boa para estar. Porque sempre tem alguém que gosta do que você não gosta. Simples assim. A complementariedade, a cumplicidade que a gente comentou. Então, assim, vou voltar àquela sua fala inicial, né, da organização como um conjunto das capacidades instaladas dos seus colaboradores. É função do líder potencializar a sua força de trabalho, potencializar os seus recursos. Só que dá trabalho. Né? Eu tenho que ter uma visão ampla do todo, eu tenho que identificar o talento, eu tenho que ter visão. Dá muito trabalho, né? Mas compensa. Cara, eu vi, assim, 2 exemplos fortes, né? O primeiro do Edson e o segundo do Jack Welch, né? Cara, eu acompanhei, independente da estratégia deles não terem identificado o novo momento, né, de transformação através da tecnologia e inovação, mas, cara, a formação, o desenvolvimento dos profissionais da GE naquele momento, cara, ele formou 35 CEOs de grandes empresas. De grandes empresas. Ninguém fez isso no mundo, Sandrão. 35 entendeu? CEOs. De grandes empresas. Para isso, tinha um lugar para treinar. Tinha Crotonville, tinha os próprios executivos eram professores, tinha que estar do lado. O papel do líder era fazer o outro prosperar. Entendeu? Assim, não tinha. Se você não cria outros líderes, você fracassou como gestor, Sandrão. A GF é uma das precursoras, simples assim. é simples assim. A GF é uma das precursoras de uma pré-condição que hoje existem muitos programas de desenvolvimento pessoal, onde o líder só é promovido se ele for capaz de colocar alguém no lugar dele que tenha um potencial maior que ele. A GF é uma das primeiras a fazer isso, né? O líder, o indivíduo, para ser promovido, ele tinha que ter alguém na linha sucessória com um potencial melhor que o dele. Isso forçava esses indivíduos a desenvolver seus talentos para montar equipes que fossem competitivas, não só tecnicamente, ou melhor, equipes com competência, não só técnica, como socioemocional, né? Fazer a parte do jogo. E aí, Salibão, tem uma história que a gente sempre comenta, mas vale a pena enfatizar. Eu tenho que dar espaço, eu tenho que dar pista para esse indivíduo florescer. Ou seja, eu tenho que delegar tarefas e atribuições para esse indivíduo. Mas aí vem a sabedoria. Eu tenho que delegar tarefas e atribuições cujos pontos fortes desse indivíduo vão fazer diferença. Sim. Senão você mata o cara. Falar que você falou um cara da criatividade e inovação para você, delegar agora você vai cuidar da controladoria. Matou o cara. Matou o cara. E matou a empresa, matou todo mundo, né? Não, é impressionante como a gente tem que levar a sério
não existe, né? A gente tem que... tem no algoritmo da vitória, na minha palestra, numa questão lá do Jim Lohr, que é um cara mais top de alta performance hoje, que veio da área da parte esportiva, tudo, né? Mas ele fala, você tem que botar a pessoa no fogo e retirar a tempo antes para ela não se queimar, entendeu? Então você tem que ver... Interessante isso. Exatamente. É o que o Peter Drucker falou, né? E ele fazia isso no esporte. Esse é um pensador de exatamente, né? Um pensador. Mas depois ele levou o pensamento dele para business, né? Business. E ele escreveu High Performance Corporation, essas coisas todas. Você não sabe o potencial de uma pessoa até você colocar ela nos desafios. Você tem que dar desafios grandes para as pessoas. Grandes, né? Mas não impossíveis, mas grandes. E aí você vai saber. Mas tem que estar preparado para tirar ela do fogo. Se ela estivesse queimando, né? Se ela estivesse queimando. Então, você não quer matar. O líder tem que estar próximo. Você não quer matar uma pessoa que, tá lá se dedicando, tá, entendeu? Tem que ter tempo para isso, tem que ter agenda para isso. Pois é. Tem que ter agenda para isso, cara. Não tem jeito. Você vê, a própria Amazon, né, Sandrão? Eles levam muito a sério a questão do que eles chamam de upskilling e reskilling, né? Reskilling significa que hoje muitos de nós temos que mudar de profissão. Sim. Porque não dava, porque mudou. Que nem eu na HSM. Eu passei 5 anos transformando a HSM numa empresa de educação executiva, porque eu sabia que aquele modelo já não ia mais, entendeu? Então a gente tem que saber isso. Na Amazon, eles, por exemplo, eles têm um programa de reskilling para pessoas dedicadas que estão na Amazon desde o começo, mas o cara trabalhava lá no depósito e a função dele já é culpada por um robô. Obsoleta. O que você vai fazer? Mandar esse cara embora? O cara que viveu a cultura, deu sangue, trabalha duro. Cara, você tem que achar um jeito de manter essa pessoa, Sandrão. Você trouxe um negócio tão relevante, Salibão. Porque se a gente for dar uma olhada hoje, 10 entre 10 líderes que nós conversamos no Brasil todo, e a gente vai para o Brasil todo literalmente, 10 entre 10 mencionam que o principal desafio são pessoas. 10 entre 10, concorda? Sim. E aí você fala, tá, meu maior desafio são pessoas. E aí eu não tenho como ter um pipeline contínuo de pessoas para cumprir os papéis que eu tenho aqui. Ou eu vou qualificar melhor as pessoas que eu tenho e recuperar aquelas que de repente eu consigo recuperar, ou então essa lacuna, ela dificilmente vai ser suplantada. Uma das coisas que me tira do sério, Sandrão, quando fala assim, poxa, vem um líder, né, assim, puta, como é duro tratar com essa geração Y. Cara, falei, cara, eu nunca tive problema de tratar com geração nenhuma, cara. Puta muleta, cara. Eu acho que, cara, se você... Muleta. Pra mim, não é todo cara da geração Y que quer moleza, quer trabalhar quer trabalhar meio período, que não sei o quê, quer 3 meses de férias. Cara, você tem muita gente da geração Y com vontade de crescer, desenvolver. Eu acho que a empresa está escolhendo mal as pessoas. Entendeu? E mais, Salibão, a pessoa que tem só porque o cara se graduou na GV ou no Dom Cabral, no INSPER e tal, acha que o cara é bom. Isso é uma parte. A outra parte é o tesão, a vontade de fazer, Sandrão. E eu vou mais longe, Salibão. Quando eu ouço essa abordagem, eu volto com uma reflexão, um convite à reflexão. Não caberia o líder liderar essas pessoas? Sim. Qual é a função do líder se não liderar essas pessoas do que ficar reclamando? Cara, então, não importa se é Z, Y, milênio, baby boomer. Tá cansado da geração Y? Então traz os velhinhos lá que estão cheios de vontade de trabalhar. Não, mas aí então tem gato gordo. Aí é gato gordo. Aí vai falar, não, mas tá cheio de gato gordo aqui. Você percebe? Quer dizer, não cabe ao líder desenvolver os talentos da sua organização independente do jovem. Não cabe ao líder tutorar o jovem para trazê-lo para essa realidade de forma propositiva, não abandonando o seu papel como líder, exercendo sua autoridade como líder. Não cabe ao líder isso. Para quem vai fazer isso? Quem é o responsável por isso na empresa? Área de RH? Não. É ao líder. Então, eu acho que chegou a hora da gente dar um basta nessas questões, não negligenciando as diferenças. Sim. Nós somos os primeiros a falar sobre as diferenças. Não negligenciando as diferenças, mas dar um basta nessa situação e fazer do limão a limonada. Sempre foi difícil, sempre vai ser difícil, talvez agora seja mais difícil. São 4 gerações, 5 gerações no mesmo local. Mas não é papel do líder transformar talento em desempenho? Eu acho. Você tá fazendo pago pra quê? Eu vejo muitos colaboradores, empresas que são deixados à deriva, Sandrão, sabe? É isso aí. Deixar na deriva. O cara tá lá, mas não tem ninguém ajudando, não tem ninguém desenvolvendo.
sabe? Depois o cara não consegue, depois, pô, tá vendo? Não Tá consegue. vendo? Mas é a culpa dele. Agora, Salibão, tem um termo que se popularizou de uma forma negativa na nossa sociedade, mas que ele foi constituído no mundo empresarial e ele é fundamental para isso, que é o coaching. Pois é. É que a visão do coaching com com o mundo das redes sociais e tal, ele acabou tomando uma outra conotação, mas ele surgiu no ambiente corporativo. Do esporte, né? Exato, exatamente. Do esporte, aí vem o mentoring do ambiente corporativo, orientado a extrair a melhor performance das pessoas. O líder tem que ser um coaching, tem que ser um mentor do Aliás, seu colaborador. eu recomendo para todo líder fazer cursos de coaching. Você tem metodologias de coaching muito eficiente, né? Você tem o Tim Galloway com o Inner Game, né? O jogo interior, né? É o jogo interior, né? É do tênis ele, né? Sim, veio do tênis e virou um baita do coach. Você tem o próprio Marshall Goldsmith. Eu fui para Los Angeles fazer, cara, impressionante o nível. Você não precisa ser... o que as pessoas erram é você não precisa ser coach para fazer curso de coach. Né? Sim. Tanto quando eu fui lá fazer o curso com o Marshall Goldsmith e a turma dele, cara, eu vi muitos CEOs lá, entendeu? Porque eles estavam preocupados em como tirar o melhor dos colaboradores, Sandrão, entendeu? Então era isso. E ó, Salibão, e essa é uma prática... Tem armas boas. Não tenho dúvidas. E tem ferramentas de assessment que ajudam, tem consultores que ajudam, quer dizer, tá tudo à disposição. E é importante enfatizar um tema. Essa é uma prática que não acaba. O desenvolvimento dos talentos da sua equipe é uma prática que não acaba nunca. O desenvolvimento é gradual, é ponto a ponto. Não é algo com começo, meio e fim. É o lifelong learning que a gente comenta, mas na prática. É responsabilidade do líder essa prática e ela é inalienável. E eu digo mais, Salibão. Quando a gente fala essa visão de talentos, para você extrair performance de talentos, é necessário construir um ambiente baseado em confiança. A pessoa tem que ter a clara definição, quando ela reconhece que ela tem algumas limitações, né? Eu, como líder, dou feedback para a pessoa que ela tem algumas limitações. Esse indivíduo tem que ter a confiança de que nós juntos estamos imbuídos do mesmo propósito e o meu propósito é contribuir para a evolução desse indivíduo. Se não há essa relação baseada em confiança, vai haver uma sabotagem no processo, porque eu vou falar, vou ser mandado embora. Vou me proteger aqui porque não vai dar certo. É necessário construir uma rede de proteção, né? E como você constrói um ambiente baseado em confiança? Walking the talk, né? Falando aquilo que você preconiza, comportamentos assertivos, sendo transparente. Aquilo que o Jack Welch sempre fala também do candor. Big Candor. É o Big Candor, né? Tem um livro, né? Big Candor, candura, é transparente, abertura, né? Fala o que você tem que falar. Fala o que tem que falar no ambiente de confiança, onde você constrói essa relação ao longo do tempo, sem retaliações, controlando a sua agressividade, e aí com o tempo você constrói uma visão. A boa notícia é que quando ela traciona, ela vai embora, né, Salibão? Ela vai embora. Com certeza, Sandro. E aqui fiz aqui umas anotações para para ajudar, né, o nosso colega a tirar o melhor dos seus colaboradores. Primeiro, como é que você faz isso? Estabelecendo metas para as pessoas. Se você pega uma pessoa sem meta, ela não sabe nem para onde ir. Então, todo mundo tem que ter uma meta. Que seja o porteiro da fábrica, né? Segundo, mentalidade de crescimento. Cara, a primeira coisa a analisar em qualquer pessoa é a vontade dela de aprender e a abertura dela para o conhecimento. Se não tem vontade de aprender, não tem abertura, nem contrata. Vai sabotar. Já vai apostar, né? Gestão do tempo. Gestão do tempo, né? Sim, disciplina. Principalmente aqui na América Latina, né, Sandrão? Que, eu vou fazer reuniões nos Estados Unidos. Cara, eu não tenho lá meia hora de política, de futebol. Cara, os caras já entram. Ambiente de trabalho, o pessoal é para trabalhar. Entendeu? Pois vai tomar sua cerveja, cara. Na empresa não é lugar de gracinha, nem de bom humor. Entendeu? É lugar de trabalhar, de resultado, de conseguir coisas bacanas para você ter mais dinheiro para desgastar com a sua família e ponto, entendeu? Não, mas dá pra você ser bem-humorado. Você sempre foi bem-humorado. Sim, sempre foi bem-humorado, muito focado no... Mas não é um problema, dá pra compatibilizar, entendeu? Tem um momento A, um momento B, não, tô falando do humor, sim, imagina, trabalhar com gente com tromba... Carrancuda. Tromba, né, o dia inteiro. Carrancuda. Treinamento contínuo,
As pessoas precisam treinar, tem umas que precisam treinar mais que as outras. Sim, aí vem os talentos. Mais que as Tem outras, que identificar isso. Autocuidado, ensinar as pessoas a cuidarem do seu físico. Você vê na HSM quanto que eu estimulava as pessoas para cuidarem do seu físico, correr, né? Porque você tem assim, eu até falei para o meu sócio da Argentina, né? E eu vi, ele não estava bem, assim, né? Falei, cara, você tem que ter a cara da tua empresa. You have to look as good as your business. Entendeu? Cara, você sabe que isso pegou ele? Sempre, né? Você tem que ter a cara. Você tem que olhar para você, cara, essa empresa é um sucesso, não é verdade? Mas pegou ele. Dá feedback, pegou ele, o Eduardo Buchu. Feedback o tempo todo. Disciplina, né? Disciplina. Pô, cara, eu não tinha disciplina. Eu comecei a HSM foi meu primeiro emprego, basicamente, né? Foi meio unusual. Porque eu voltei dos Estados Unidos, né? E eu e o Harry começamos a conversar. Cara, ele vem da cultura da Bayer, né? Cara, quem me ensinou disciplina foi ele. Foi ele. Entendeu? Ele fez o coach. Não foi fácil, né? Mas, porra, me botou. Pô, você sabe que eu sou extremamente disciplinado, né? Ele fez o coach. Ambiente de suporte e crescimento. Cara, você tem que olhar pra tua empresa. Isso aqui é um ambiente que põe as pessoas pra cima ou pra baixo. Entendeu? Cara, se bota a pessoa pra baixo, tem alguma coisa errada. Faz alguma coisa. Exatamente, cara. Foca nos pontos fortes, entendeu? Então, no fundo, tudo isso pra você pegar uma pessoa comum, assim, que não é aquela pessoa que tira 10 na escola toda hora, ou uma pessoa que fez coisas incríveis. Mas essa combinação leva essas pessoas a fazerem coisas incríveis. Extraordinárias, né? Combinação, mentalidade, estratégias, hábitos, suporte, disciplina e perseverança individual. Quero saber quanto que você está afim. Ah, não, porque eu estou mais preocupado com isso. Então, não vai trabalhar em outro lugar. Aqui não é lugar para você. Salibão, que exemplo você tem no esporte de talentos limitados que fizeram coisas incríveis que você acompanhou, cara? Olha, você pega, por exemplo, o Guilherme Vilas, né? O Guilherme Vilas... Argentino. Cara, o cara não sacava. Aliás, ele foi número 1 do mundo, mas não foi reconhecido como número 1 do mundo. Mas ele ganhou mais grandes do que o Guga, né? Mas, cara, o cara era muito trabalhador. Então ele ficava horas e horas batendo direita e esquerda. E não chega uma hora que ele é melhor que os outros, Sandrão. Eu lembro disso. O esforço dele fez com que ele, e seguramente com influência aí do coach, de toda a sua rede, ele teve fez com que ele acreditasse que ele poderia ir adiante. Exatamente. E se transformou num cara fora da curva. Trabalhando mais. Geralmente a pessoa mais limitada, ela tem que trabalhar mais. Tem que se esforçar mais. Eu nasci muito claro para mim que eu nunca fui nenhum gênio, né, comparado com os outros caras. Eu tenho que trabalhar mais que todo mundo. Simples assim. Eu entrei no Pinheiros quando eu jogava mais ou menos, aliás, mal jogava, e eu fui, cara, para ganhar desses caras eu vou ter que trabalhar o triplo. E fui lá e comecei a ganhar todo mundo. Com 15 anos era número 1 do clube. Ponto. De adulto. Essa sua visão tá muito oportuna, né? Que assim, eu tenho que ter uma motivação e um desejo para fazer a diferença, que essa motivação e esse desejo vão me empurrar para suprir as minhas lacunas. Exatamente. Né? E você não vai ser excepcional em algumas habilidades ou competências. Mas se você se desenvolver na plenitude, aquelas outras vão compensar. Você vê o nosso amigo André Heller também. Pô, cara, ele comenta isso toda hora. Você vê a história dele, cara. Ele comenta isso toda hora. É quase que um milagre. O cara é campeão olímpico, tem uma medalha de ouro e medalha de prata. Por quê? Sim. Porque perseverou, porque teve atitude, quis aprender, seguiu, teve disciplina, teve gente puxando ele, entendeu? Exatamente. Então, e aquele do environment, né? Do ambiente que leva adiante. O vôlei no Brasil é um ambiente de crescimento, né? Impressionante, né? Você sabe o que você está falando aí? Eu lembro muito assim faço muito paralelo, né, com a minha experiência para que a gente possa ganhar repertório, né? Algumas carências que eu sempre tive, que eu dificilmente vou atingir um nível excepcional, como por exemplo de domínio da língua inglesa, sim. Atividades mais tarefeiras, científicas relacionadas à área financeira. E por mais que eu me desenvolva, eu vou chegar num nível good enough, né? Uhum. Bom o suficiente, mas aí eu sempre tive a clara dimensão que eu tenho que desenvolver isso e mais outras coisas, porque no todo vai adiante. Mas isso, o que eu quero trazer é isso, não deixar de fazer. Quer dizer, se você tem uma limitação clara em alguma tarefa que é importante para sua trajetória, é importante. Você não vai ser 10, vai ser 7, 6... Não abandone-a, porque ela pode ser uma detratora da sua evolução, né?
Eu sempre tive dificuldade com a língua inglesa, mas isso nunca me impediu. Pô, já, por causa do Salib, já fiz talk show com o Michael Porter no palco, com o Mintzberg, com o Rancharan, e sempre fui muito limitado nisso. Porque eu sabia que um nível suficiente, eu não posso deixar de falar, deixar de dominar o inglês. Posso não ser proeficiente, mas não posso deixar de dominar. Então, não se afaste também da sua fragilidade, porque senão você vai ter uma lacuna que aí vai pagar o preço. E tenha prazer na evolução dos outros, né? O Sandrão, quem conhece a nossa história, né? O Sandrão entrou como diretor financeiro, diretor comercial na O financeiro HSM. já não ia dar certo. Diretor comercial na HSM, cara, eu via todas essas qualidades que eu estou fazendo assim de garra, de luta, de querer, de abrir conhecimento e tal. Cara, tem que empurrar esse cara para cima. Dá espaço. E, pô, o cara vira um monstro. Hoje, a minha maior referência de aprendizado é esse cara que tá na minha frente, entendeu? Por quê? Porque eu tenho felicidade de ver o sucesso dele. É isso aí. Essa história, Salibão, da felicidade do sucesso, isso tem que deixar em letra garrafal pro pessoal. Porra. Né? Gozar, né? Quer dizer, gostar da evolução das pessoas. Nós somos uma dupla que anda junto e separado, né? E por isso que é tão legal, né? Você tá de um lado, eu tô do outro, a gente tá junto. Cara, putz, quando o Salibão fala do que ele tá fazendo, o que ele tá realizando, é motivo de... como se fosse eu. E é recíproco. Agora, não, o Salibão tá fazendo um negócio ali que não... Sandrão, para, gente, pelo amor de Deus. Se você pensar que até 2017 eu nunca tinha dado uma palestra na vida, porra, dessa parte eu acho que eu tô direitinho nos palcos pelo Brasil. Né? Porra, e aprendi com 58 anos, Sandrão. 58. Por quê? Porque eu tenho aquela mentalidade de crescimento, que eu posso aprender, que eu posso trabalhar. Começa devagar, começa humilde, entendeu? Eu citei o seu exemplo ontem numa aula que eu dei, um pessoal bem sênior sobre liderança, que a gente tá falando aquela fala que a gente sempre tem. Não é sobre idade, é sobre mentalidade. Sim. O processo de transformação... Veja, eu pego muitos jovens hoje que têm um pensamento sectário, antigo, e pego gente na minha idade, na sua idade, como você, como eu, que estão pensando de uma forma muito diferente. Não tem a ver com faixa etária. Por isso que o negócio da geração Z, então, tem que passar dessa fase. Tem que passar dessa fase. Tem a ver com qual mentalidade as pessoas estão adotando na sua organização e qual é o papel do líder para fomentar essa mentalidade. Geração, chama-se geração T. Trabalho. Tesão. Tesão. Trabalho, tesão, força. Muito bom. Papo bom, né? Muito bom, como sempre. Né? Que livro você vai sugerir pra gente, Salibão? Novamente, o que as escolas de negócios não ensinam. É bom a gente falar dele, né? Porque a gente fala tanto livro, né? Por que a gente tá de novo? Porque no fundo, não é que eu tô recomendando o mesmo livro, eu tô recomendando capítulos diferentes, né? E a gente tem aqui, olha, no capítulo, no insight, a gente não chama de capítulo, a gente chama de insight. Pessoas comuns, resultados extraordinários. É um insight 7. É um insight 7. 7 aqui a gente fala tudo isso de uma forma estruturada. Né? Tem mais de 20 páginas. Sim, aqui tem até uma receitinha pra gente seguir, pra acompanhar, muito legal. passo a então, passo. Recomendo. Ó, muito bacana. Pessoas comuns, resultados extraordinários. Falando nisso, Salibão, tem uma história que a gente está chegando no final do ano e a gente vê a relevância de já preparar o nosso negócio para o próximo ciclo. E nesse momento, muitas organizações começam começam a trabalhar muito os seus modelos de estratégia, planejamento estratégico, como a cultura segura isso. E é pensando nisso que a gente construiu o nosso próximo evento, que foi uma idealização do Salibão. Pô, vamos fazer estratégia, vamos fazer cultura? Não, vamos fazer um workshop estratégico que alia estratégia e cultura, né, Salibão? Com certeza, os dois são intimamente ligados, né? Estratégia, cultura e propósito, né? E eu acho que nada melhor do que fazer isso agora em dezembro para que todos vocês estejam preparados, né? Já com muita clareza, né? Se você está com a tua estratégia certa, se você não está pensando em alguma coisa que poderia estar pensando, né? E Sandrão, vamos apresentar para vocês a última geração, né, de pensamento estratégico, porque a gente está sempre se mexendo, aprendendo coisas novas, né? E cultura. Então... E a gente uniu os dois. Porque o sistema da estratégia está intimamente relacionado ao pensamento sobre cultura. Essas duas estruturas juntas são interdependentes, a gente já falava isso nos nossos livros, tanto no de cultura quanto no de estratégia, fazem com que você tenha um sistema de execução que funcione. Nesse evento, dias 6 e 7 de dezembro, nós iremos, junto com os participantes,
construir primeiro esse pensamento sobre cultura e estratégia, mas depois contribuir para que os participantes exercitem conosco a sua estratégia. Levem suas dúvidas, suas questões, trabalhem suas perspectivas. Nós vamos mostrar um modelo de reflexão estratégica com começo, meio e fim. Para quem tem dificuldade, tem gente que tem dificuldade nisso, né, Salibão? Tem gente que tem dificuldade de pensar como transformar a sua cultura. Vai estar tudo lá. Como sempre, com convidados especiais, né? Nós vamos ter o João Paulo, que trabalhou direto com o Satya Nadella na transformação da cultura da Microsoft. 18 anos na Microsoft, olha que coisa. Olha que experiência. Vice-presidente, muito bacana, e vai trazer a realidade de como se muda uma cultura mesmo, né, Sandro? Na prática. Na prática. Né? Nós vamos ter a Carol, que é a head de planejamento estratégico do iFood. Olha só. Para mostrar como é a execução do planejamento estratégico do iFood. Então, é assim, ó, é nós, os nossos conteúdos fresquinhos, né? É os nossos frameworks de execução e também vão trazer gente que está aplicando a tese para nos auxiliar a fazer isso. Então, olha só, dia 6 e 7 de dezembro, não é gatilho, eu vou falar agora, tá? Fique claro. Mas se você está interessado, faz a sua aplicação para o evento, porque a despeito de estar longe, felizmente o evento está indo muito bem. Não é difícil ele lotar. São só 50 vagas, né, Sandro? Não é difícil ele lotar. Muito... Então não é gatilho, não. Se tiver afim, aplica. Por que aplica? Nós temos um crivo de qualificação dos candidatos a participar do evento. Para ter interlocução. Tem muito trabalho juntos, então aplica. Mas, ó, vem com a gente. Vai ser muito legal. Os nossos eventos, o último evento deu NPS 100, Salibão. 100 de NPS. Esse não vai ser diferente. Vem conosco, que vale muito a pena. É a nossa contribuição para fazer um Brasil melhor, empresas mais saudáveis, gestores mais saudáveis e transformar nosso ambiente empresarial, né, Salibão? Com certeza. É a nossa missão, né, Salibão? É a nossa missão. Nossa missão de vida. Beleza? Fechou? Olha só. Antes de ir embora aí, põe um comentário. Gostou, não gostou? Faz sentido, não faz? Faz seu comentário. Quer que a gente explore algum tema? Faça seu comentário. Compartilhe com mais gente esse conteúdo para a gente trazer mais pessoas para esse grande movimento. Fechado? Agora sim. Até a próxima. Valeu. Tchau.